Saudações a todos, nós somos o Bastidores do Bolso. Estamos começando hoje nosso primeiro podcast. Para a gente estar falando aqui sobre dinheiro. Esse é o podcast que revela o que ninguém te diz sobre dinheiro. Eu sou Ícaro Hornick, essa é a nossa co-host também, junto comigo, a Patrícia Capitânio. Pode falar, Olá, Patrícia. Ícaro. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Hoje nós gravamos o nosso primeiro episódio deste podcast que vem revelar para você tudo o que acontece com o dinheiro e que muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar, né, Ícaro? Com certeza, com E aqui a certeza. gente vai desvendar os mistérios que tem por trás. E hoje a gente vem falar de um assunto bem legal. Pois é, hoje o assunto é por que quem ganha bem também se enrola com dinheiro. Por que que você acha que isso acontece, Patrícia? Será que o dinheiro na conta é sinônimo de tranquilidade financeira? Teoricamente, não deveria, né? Porque se a gente ganha bem, logo teria que estar sobrando. Com Mas, certeza. Ícaro, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é ganhar bem? Hum, depende, hein? Depende. O que que é ganhar? O que seria ganhar bem pro brasileiro hoje, Patrícia? O que acontece, né? Eu até estava refletindo hoje, porque às vezes a gente acha que ganhar bem é ter um salário de 20, 30 mil reais. Mas se a gente pegar a média do salário do brasileiro no ano passado, foi de 3 mil reais. Então, a média da renda da população brasileira, 3 mil reais. Aí as pessoas vão falar assim, mas Patrícia, né? 3 mil reais, é lá o Brasil, a gente não é Brasil muitas vezes, né? Então, vamos aqui, né? Qual que é a renda média da população matogrossense? 3.400 reais. Então, logo, ganhar bem teria que ser acima desse valor. Então, se você tá aí, ganha acima de 3.400, eu vou nem colocar 3 mil, tá? Vou colocar 3.400, é uma renda boa. E aí, Certo. Ícaro, exatamente isso que eu ia te perguntar. Então, se eu ganho acima de 3.400, vou arredondar para 4 mil reais e não tá sobrando dinheiro, aonde que tá o problema? Tá no jeito que você tá administrando, né? Não tá sobrando, como é que você tá administrando esse dinheiro? Como é que você tá tendo controle desse dinheiro ali? Então, Você consegue me elencar quais são os principais erros das pessoas quando a gente fala de ganhar bem e não tá sobrando? principalmente o controle financeiro, que não tem controle financeiro, o padrão de vida, querer manter um padrão de vida, porque aquela coisa, eu ganhava muitas das pessoas que a gente conversa, falam, nossa, parece que quando eu ganhava menos, eu tinha muito mais controle do que agora que eu ganho mais. Parece que antes a conta até fechava e eu conseguia ter um controle melhor. Agora, não tanto. Então, tá muito isso, de querer ter um padrão de vida e descontrolado ali, sem conseguir manter as coisas. E aí, vamos lá, já que a gente vai falar dos bastidores, né? O que que é um padrão de vida, né? Quando a gente pensa em padrão de vida, às vezes a pessoa acha que padrão de vida, é porque eu viajo, um padrão de vida alto porque eu moro numa casa boa, ou porque eu tenho um carro bom. E às vezes eu olho para minha realidade e falo, não tenho uma casa boa, não tenho um carro bom, então eu tenho um padrão de vida baixo. E aí? Padrão de vida, vamos resumir um pouquinho? É ego, né? É ego. De você querer tentar muitas vezes manter um status que financeiramente você não consegue suportar o status. Ah, você pode viajar, mas ok, você está alocando o seu dinheiro em algo ali a curto prazo, mas e a longo prazo? Como que as coisas vão acontecer? Então você vai estar guardando dinheiro, você está pensando no futuro que você está deixando, tá certo? Todo mundo precisa viajar, todo mundo também tem que ter ali seu momento de lazer e descontração. A vida não é só trabalhar, mas também é isso de você pensar lá no futuro. Então é muito do ego também. E eu vou complementar, acho que com mais uma coisa muito importante. O que acontece? Aonde que as pessoas estão errando financeiramente? No custo de vida, né? E o que que seria o custo de vida? Quando você para aí, coloca uma relação aí de todas as suas despesas e você percebe que aquelas contas fixas, né, de um financiamento, o aluguel da sua casa, do seu apartamento, a parcela do carro, vamos lá, as despesas com alimentação que todo mês você precisa, seu plano de saúde, a escola do seu filho, enfim, essas despesas que você tem todo mês,
elas comprometem muitas vezes mais do que 70, 80% da sua renda. E aí, automaticamente, isso vai deixando o seu orçamento, vai deixando a sua engrenagem pesada. Por quê? Vai sobrar 20%, né, para você uma farmácia, para você ir num restaurante, para você comprar um presente, para você comprar uma roupa. E muitas vezes essas coisas, esses 20% que às vezes sobra, é o que teoricamente te dá prazer. E aí é onde que você perde o controle disso, né? Então, Com certeza. muitas vezes não tá sobrando dinheiro porque você tá gastando mais do que você ganha. E se você não mudar seu comportamento, você pode ganhar mais. É o que acontece com muitas pessoas. Começa ganhando 4, 5, 7, 10, 15, tá lá em 20 mil reais e tem aquela sensação que nunca tá sobrando dinheiro. Com certeza, com certeza. E aí também é de casos, né? Você vê dos seus clientes, assim, e de pessoas que também chegam a ganhar, faturar. Não a gente tá falando de 10, de 20, mas de 50, 60. E também tem, porque um pensamento que a gente tem quando as contas do mês não fecham é: eu preciso ganhar mais. Ah, eu tô ganhando 5 mil. Ah, e a conta não tá fechando, eu preciso ganhar mais. Aí você vai e aumenta seu faturamento. Chega a 10 mil, a conta ainda não fecha. Eu preciso ganhar mais. Vai para 15 mil, eu preciso ganhar mais. Então, é assim, é um saco sem fundo. E é mais sobre esse descontrole, essa falta de organização e aumentar, né? Aumenta o faturamento, o padrão de vida vai junto ali do mais rápido ainda, né? É porque na nossa cabeça tem um estralo. Ganhei mais, logo eu tenho possibilidade de gastar mais. E aí você fala, poxa, se eu ganhei 1.000 reais, então quer dizer que mês que vem vai sobrar 1.000 reais. Aí eu vou e faço o quê? Troco de carro, aí eu pagava uma parcela, sei lá, de 800 reais, eu passo a pagar 1.000 reais, 1.200. Então eu já consumia 300 daqueles 1.000 reais que aumentou. Aí eu vou e me empolgo um pouquinho mais no supermercado, aí é onde que eu gasto mais. E eu queria te perguntar, né? Nós somos consultores financeiros e a gente atende constantemente pessoas. E a gente tem muitas histórias aqui para contar. Mas eu queria perguntar para ti, e aí eu vou também responder essa pergunta, mas hoje, aonde que as pessoas cometem os principais erros no orçamento? Aonde que elas gastam mais? Vamos lá, a palavra bem português, né? Aonde que as pessoas gastam mais? Restaurante. Restaurante. A saidinha, o iFood é engraçado, que o iFood tá fácil, tá ali no celular. Tudo que é de conveniência, de confortável, ali é confortável, é conveniente. Foi feito para ser dessa forma. Então é aquilo, um iFood começa a ser um gasto muito grande. Para quem usa Uber, começa a ser um gasto muito grande. Os restaurantes, tudo que é aquela coisa para postar no Instagram, que é instagramável, geralmente é aí que as pessoas começam a gastar sem pensar no amanhã. E aí eu vou dar uma cutucada, né? Por que que a gente pede iFood? Por que que a gente come fora? Conveniência. O que que acontece? A gente está num mundo muito acelerado, né? E automaticamente eu começo a arrumar justificativas na minha cabeça para eu fazer coisas prazerosas que não vão demandar meu tempo. Então, por que que eu vou chegar em casa e vou fazer uma comida que eu vou ter que ir lá pra, né, na frente do fogão, vou ter que dedicar o meu tempo ali, se eu podia, no mesmo tempo, tá deitada, tá descansando. Então, eu vou lá e peço um iFood, ou passo num restaurante. Então, muitas vezes a gente justifica, né, o cansaço, a preguiça, o desânimo, as frustrações em algo que remeta ao prazer imediato, que é a compra, né? Que é o consumo ali de alimentos. E aí, respondendo a pergunta que eu te fiz aí, do meu ponto de vista, né? Hoje a alimentação é o principal problema das pessoas, principalmente daquelas pessoas que ganham acima da média da população, abaixo ela meio que sobrevive, né? Mas acima disso, o problema está na alimentação. Então as pessoas acabam comprando muito, os que não comem fora às vezes têm um desperdício em casa que não precisava ter, ou vai num supermercado, antigamente existia, né? Você ia lá comparar preço, hoje não. A gente vai no supermercado mais prático, que às vezes é do lado de casa, mas que custa mais caro. Ou eu vou num supermercado maior, mas aí acaba que eu vou naquele que não tem fila,
aquele que é mais confortável ou aquele que é mais bonito, né? E tudo isso vai levando o orçamento embora. E por isso que ganha mais, mas não sobra dinheiro. Com certeza, com certeza. Ícaro, você falou dos restaurantes, né? Até quanto por cento da nossa receita a gente poderia gastar aí com restaurante? Com restaurantes, Restaurante, iFood com, e derivativos ali da... com variáveis ali, né? Que a gente vê que os fixos são aquela coisa, né? O aluguel ali a gente não tem como, mas no máximo, estourando, a gente vê ali 30% do orçamento. Então, mas isso para tudo, para tudo. Todos os variáveis, né? Então vamos lá, o Ícaro falou em 30%. O que seria esses 30%? Restaurante, iFood, gastos de lazer, vamos lá, uma academia. Ah, academia eu gosto de falar, que é esse aqui da Ibope. Ó, pensa o seguinte, as pessoas falam assim, não, para mim academia é custo fixo. Será que academia é custo fixo ou é um custo variável? Na verdade, academia é um custo variável. Por quê? Tá? O que você precisa de uma atividade física? Não uma academia. A atividade física você pode fazer ao ar livre, que ela continua sendo uma atividade física que você não precisa pagar. É isso, correr na rua tá aí. Tá aí, Tá aí. né? Agora, quando você vai para uma academia, ou você vai fazer um crossfit, ou você vai fazer um pilates, ou você vai fazer uma outra atividade que demanda dinheiro, ela entra dentro de qualidade de vida e não custo fixo. E qualidade de vida entra dentro dos 30%. Então, muitas vezes, né, Icra, a gente tem que separar o emocional do racional, né? O que a gente precisa é de atividade física, não um custo fixo ali de algo. Patrícia, então você está querendo me dizer que eu vou sair da academia? Não. Eu quero que você olhe no orçamento e você coloca como a sua academia, seu pilates, seu personal, como um gasto de custo de vida, né, de padrão de vida, de qualidade de vida, não como um custo fixo. Perfeito, é um custo variável e que é aquela coisa te reforçar que isso está dentro dos 30% e você está pagando a academia, você tem que ir para a academia, porque a gente vai, paga a academia, paga um mês, paga um ano, faz uma fidelização com a academia e não vai na academia. Então, é isso também, é para a gente forçar, já que vai entrar dentro dos seus custos variáveis, que você tem que manter esse controle, também, vamos lá, vamos fazer justo. Do jeito que você pagou o restaurante, foi lá e consumiu, você vai pagar a academia e vai consumir a academia também. Ícaro, quem está nos ouvindo deve estar perguntando, tá bom, eu sei que eu estou errando, eu sei que eu estou rasgando dinheiro, estou jogando fora. Ok, agora que eu sei, que hábitos ou que coisas que a gente pode fazer para que a gente mude esse comportamento? Que hábitos para mudar esse Ou que comportamento? atitudes, ou que ação que eu vou praticar ali no dia a dia para mudar isso? Perfeito. Primeiro é você entender quais comportamentos você está tendo. Né? Se eu sei que eu estou gastando muito com o supermercado, eu entender ou anotar isso, porque você, para conseguir mudar uma atitude sua, você primeiro tem que entender que você está tendo essa atitude. Então, primeira coisa para mudar um comportamento é você entender ele, como ele está acontecendo, o tanto que ele está acabando com o seu dinheiro, ainda mais nesse do que a gente falou do restaurante, que muitas vezes é o que mais representa de gastos e custos. Então, primeiro entender o que é esse custo ali. Acho que o primeiro passo, anotar tudinho para você ter começar a ter esse controle. Bom, então, primeira dica, anotar os gastos. Okay. A segunda dica que eu falaria é, muitas vezes a gente deixa para guardar dinheiro se sobrar, né? Se sobrar, eu vou guardar dinheiro. Só que esse se sobrar, ele nunca vai sobrar. Porque se você vê o saldo disponível ali na conta, é uma tentação. Por quê? Porque você vai tentar uma necessidade, vai passar uma vontade, você vai no shopping, ou você tá ali deitado, vê uma promoção, você, não, tá sobrando dinheiro, eu vou lá e compro. Então, é a gente mudar a nossa mentalidade. Dinheiro não se sobra. O que a gente precisa fazer é criar estratégia com o nosso dinheiro. Então, qual que é a estratégia? Caiu o meu salário, caiu ali minha receita, logo eu tirar um dinheiro e sumir com ele ali da frente. Ou seja, eu vou viver sem ele.
A gente tem que enganar a nossa mente. A verdade é essa. A gente tem que esconder para que o que os olhos não vê, o coração não leva a gente a gastar. Porque gastar é emocional, né, Icaro? Perfeito, perfeito. Aí dinheiro tem que ter nome, né? Caiu ali, você vai, esse dinheiro vai ser para isso, esse dinheiro vai ser para isso e não deixar o dinheiro. Dinheiro solto não tem dono. Então você vai ver que ele tá ali, ó, não tem dono, não tem lugar, eu vou usar, sobrou, sobrou. Então é isso. E você logo que chegar, já destinar a todo mundo. Se você sabe que você tem uma aplicação para fazer, já faz essa aplicação. Se de repente teve ali paguei as contas, sobrou alguma coisa? Não, não sobrou. Nunca sobrou. Ele vai ter ali uma utilidade e você vai alocar isso em alguma coisa para te trazer aí um benefício a médio ou a longo prazo também. Legal. Então, a gente falou de anotar os gastos, a gente colocou ali de aplicar. E eu vou compartilhar, acho que também uma outra dica aqui que faz muito sentido, é a gente cuidar com o cartão de crédito, né? Hoje, quando a gente olha para os nossos clientes, a maioria tem um problema seríssimo com o cartão de crédito. E eu posso falar para você que o cartão de crédito não é o problema. O problema é o que você compra dentro no cartão de crédito. O cartão de crédito é o meio de pagamento. Então, hoje a gente tem cartão de crédito, débito, Pix, que são meios de pagamento. Agora, o que você faz no cartão de crédito que precisa ser observado e analisado. Então, muitas das pessoas, os vazamentos, aquela sensação que nunca sobra dinheiro, ela está no cartão de crédito. E aí a gente comete dois erros, né? Um é gastar no cartão de crédito e outro é a gente parcelar no cartão de crédito. Então, às vezes, o cartão me dá... Eu falo que o Red Bull não tá patrocinando nós, né? Mas, enfim, vou falar dele, mas o cartão de crédito é igual ao Red Bull. Ele nos dá asas, né? A gente consegue comprar coisas que, teoricamente, eu não tenho dinheiro agora, mas o cartão de crédito me faz eu antecipar um poder de compra. Ícaro, o que você vê aí do dia a dia dos seus clientes aí? Me conta. Não, e inclusive, disso do cartão, na verdade, é tão o vício da parcelinha que é até um valor que ele conseguiria pagar. Do débito, né? No débito, no Ou débito. crédito em uma vez. Ou crédito em uma vez, mas fazer suaves parcelinhas de R$ 10 parece ser mais atrativo, entendeu? Do que pagar a conta e acabar com isso ali. Então é isso, aquela coisa de também ser um prazer da comprinha, e ele vai passar tudo no cartão, é algo também relacionado muito ao impulso, uma compra totalmente por impulso, que se ele tivesse pensado mais 2 minutos ele não faria. Então a gente vê muito esses padrões de gastos por impulso, de parcelas que ele poderia já ter quitado a dívida e colocou ali para pagar uma dívida inteira em 12 vezes, ou vou comprar um suplemento, igual a gente falou da academia. Vou comprar um suplemento, ele vai durar 1 ou 2 meses no máximo, e eu parcelei em 4. Na hora que você vai comprar o próximo, você ainda está pagando o primeiro. Então, é não ter nem estratégia na hora de você fazer uma compra, se for pagar parcelado, alguma coisa assim. Algo que também você poderia ter pagado à vista. Então, a gente vê bastante esses... E assim, gente, isso são comportamentos, né? Acaba que o comportamento errado nos leva a consequências. E por isso que a dívida, ela é uma consequência de um comportamento errado. Ou, por exemplo, um acontecimento que aconteceu que gerou a dívida, né? Mas a dívida, ela não acontece sozinha. Nós nascemos nessa vida positivos. A gente não nasce com dívida, né? Mas a gente pode ir embora dela negativo, que é deixando dívidas para as outras pessoas. Então, quer dizer que eu não usei a matemática a meu favor, né? Se eu nasci não devendo nada, Nasceu no 0 a 0 e agora está no negativo. alguma Ué, coisa aconteceu de errado nisso, né? Então, Icaro, se a gente fosse resumir aqui um pouquinho do que a gente falou, o segredo está de quem ganha bem e gasta bem é a pessoa fazer um controle, fazer um planejamento financeiro e usar algumas estratégias que a gente deu aqui de exemplo para fazer com que ela sobre todos os meses. com certeza. Eu ainda acrescentaria aqui, quando a gente fala de estratégia, a gente precisa entender que a gente está num mundo consumista. Então, se a gente não colocar na nossa cabeça que eu não tenho dinheiro, ou melhor, eu não tenho condição de comprar aquilo, eu vejo muitas pessoas antecipando sonhos, né? Antigamente, vamos pegar os nossos pais, eles levavam 10, 15 anos para comprar uma casa, um carro.
Hoje a gente vê pessoas de 20 anos, e eu não quero desprezar quem tem 20 anos, não, pelo contrário, mas de 20, 25, 30 anos, já financiando um apartamento com um valor altíssimo de parcela, porque quer viver bem, quer morar num lugar bom, precisa ser num lugar localizado bem, ou quer um carro bom, porque precisa ostentar, né, chamar atenção, dizer que está bem. Sim. Você também percebe isso? Também percebo e vejo também, quero comprar um apartamento e não e muitas vezes o carro, o apartamento e tudo, e não calcula nem o tanto que a parcela, além de entrar em um financiamento que ele vai pagar ali 2 vezes o valor do bem, 3 vezes o valor do bem, não vê nem que o valor da parcela não cabe no orçamento doméstico dele. E que vai ser algo que vai, assim, só o carro ou a casa vai comer metade do orçamento dele. E aí, como é que você vai viver? Porque você tá ali com uma parcela que vai virar bastante tempo, por anos. Então, e aí você se desfazer disso, né? Quando a gente tá falando aí de um apartamento, que é um bem, né, não circulante, você demora ali um tempo para você vender também. É um pepino, é um pepino mesmo. Que daí você, para lidar, é toda uma estratégia que você tem que fazer para você conseguir resolver uma situação dessa. É entrar por inexperiência, né? Por jovem, por não ter vivido e já querer ali ter esse padrão de consumo. Então, fica a dica para você aí. Tenta refletir se todas as compras que você está comprando realmente você precisa naquele momento. Eu vejo que a vida financeira ela é uma construção como se fosse uma casa. Eu não consigo chegar e montar a casa e deixar ela pronta de um dia para outro. Mesma coisa a vida financeira, é uma construção. Então, eu preciso entender que às vezes eu vou precisar morar de aluguel por um período, eu vou ter que me estruturar financeiramente, depois eu vou lá, compro uma casa menor ou um apartamento menor, e aí depois eu vou evoluindo no processo de aquisição do que eu simplesmente hoje, né? A gente olha, as pessoas não querem mais andar com um carro, um golzinho, né? Os jovens, eles já querem entrar no mínimo um HB20 ou qualquer outro carro, que eu sou péssima de carro, Rico. Mas Já começar ali um Nivus ali da Volkswagen, pelo menos um SUV, ali já começa no SUV de Então, cara. então o que que isso reflete? Muitas vezes, a parcela do carro já compromete 50% da renda da pessoa. E aí vai dar erro? Vai dar erro. Vai dar caos financeiro? Vai dar caos financeiro. Essa é a certeza que a gente já tem. Porque a vida financeira é matemática. Quantos por cento que é meu custo fixo? Quantos por cento eu preciso de lazer? Eu preciso aproveitar a vida? E um tanto de dinheiro eu preciso guardar para o meu futuro. Quando a gente não respeita essa ordem, a gente pega de um do outro. Então começa o seguinte: primeiro vem os custos fixos, depois vem o custo variável, que é o lazer, a qualidade de vida, e depois vem o investimento. Se meu custo fixo tá alto, ele já toma do meu lazer e da minha qualidade de vida. Só que eu não vivo sem lazer e qualidade de vida, logo lazer e qualidade de vida toma o que eu ia guardar de dinheiro. Então, eu passo anos sem guardar dinheiro, porque um aumentou, que pegou do outro, que pegou do outro, e guardar dinheiro é um hábito, É, que aí faz com que você adie esse hábito de começar. perfeito. E se manter nisso, que é o 0 a 0, né? Você não tá guardando nada, mas a conta fechou. Que é o mais preocupante, porque, igual você falou, isso pode se manter por anos. Por anos. Desde que você começa ali a, a trabalhar, a ganhar seu dinheiro. E aí, se de repente no meio do caminho você tem algum problema de saúde, você tem ali alguma coisa que você não vai poder mais trabalhar, ou vai ter que parar de trabalhar por algum tempo, parar de ter o trabalho ativo, aí você vai se ver em maus lençóis, porque você não guardou nada, você não fez essa sua caixinha, não se preparou para se, por uma eventualidade, isso fosse acontecer. Então, é, é isso. Então, dinheiro na conta não é sinônimo de tranquilidade financeira. Ou seja, não é o quanto que você ganha que vai determinar se você vai ter uma saúde, uma tranquilidade ou um equilíbrio financeiro, mas sim o que você faz com o que você ganha. Isso sim muda a regra do jogo, correto, Ícaro? Correto, correto. Perfeito, perfeito. E aí, Ícaro, eu queria que você trouxesse
um exemplo daquelas pessoas, por exemplo, eu sei que muitas pessoas em casa vão falar assim, mas eu não tenho salário fixo. Minha renda é variável, né? Ou eu sou empresário e aí eu não recebo todo o dinheiro o mês inteiro. Como que eu consigo ter uma organização financeira, mesmo tendo uma renda variável ou mesmo tendo uma renda que cai picado aí todos os dias do mês? Perfeito. Primeiro é isso do que a gente falou do padrão de vida. Estabelece, né? Você tem uma empresa, ok. Quanto que a sua empresa pode te dar de Prolabore? Vamos por ali, porque de repente a empresa não pode te dar o Prolabore que você deseja. Então o problema já está ali como empresa. Quanto que ela está faturando, e isso que tá, como está acontecendo. Mas ok, minha renda é variável. Qual que é o seu padrão de vida? Se você ganha X, no mês que você ganhou 2x, você não vai gastar 2x. Por quê? Vai ter um momento que você não vai conseguir ter ali essa entrada de dinheiro que você precisa. Aí que você vai ter guardado a sua caixinha para as horas difíceis também. Então, ainda mais os autônomos que sofrem muito disso, os empresários e tudo, precisam ter essa organização muito certinha, muito condizente com a realidade, com o padrão de vida, com o padrão de gastos. Então, é dessa forma que a gente pode já controlar ali esses tipos de pessoas que têm essa renda que pode mudar ali todo mês. Ótimo. E para a gente finalizar, então, resumidamente, né? Eu até anotei aqui, inclusive. Então, para ter um planejamento financeiro, ou melhor, para ter uma tranquilidade financeira, o segredo está em controle, você saber onde está indo o seu dinheiro, planejamento, que é você olhar para o futuro e entender quais coisas ou situações que vão acontecer e você se planejar por isso, e consciência de você não agir no emocional. Icaro, teria alguma outra dica aí que você daria para as pessoas? Não, achei completinho. Muito bom, muito bom. Para... Pessoal, esse é o nosso primeiro episódio, né? Assunto caloroso aqui, né? E a gente quis trazer um pouquinho para vocês do que muitas vezes as pessoas não falam ou não expõem e trazer com a nossa vivência aí do dia a dia o que a gente pode contribuir com vocês. Então, deixar aqui, né? Curtam, compartilhem esse podcast e vamos levar para que outras pessoas tenham mais consciência financeira. Eu acho que o objetivo do nosso podcast, né, Icaro, foi trazer essa consciência para que as pessoas parem um pouquinho, olhem para a vida financeira e estabeleça novos hábitos, uma nova consciência e fazer com que o dinheiro jogue o outro jogo, né? O jogo da prosperidade, dos prazeres, né? De viajar, de ter coisas boas, mas sem ser um reflexo de preocupação, tristeza, ansiedade, separação e tudo mais. Perfeito, perfeito. É sobre educação e conscientização, né? Educação financeira, que é aquela coisa. Na escola a gente nunca teve uma aula sobre isso, né? É sobre aquela coisa do português, você saber ler uma frase, mas interpretar ela é outra história. Então, saber fazer a continha de mais e menos a gente sabe, mas interpretar o que os números querem dizer, aí também precisa de um estudo a mais que a gente também quer levar, e essa é a nossa proposta. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais, gente.